Antes de apertar para pular esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Quem cuida de você? Quando é você que está cuidando de todo mundo? Se você é médium, trabalhador de terreiro, dirigente, consulente que vive se apoiando na espiritualidade, ou simplesmente alguém que aprendeu a engolir o choro para aguentar firme, esse vídeo aqui não apareceu na sua tela à toa. Hoje eu vou te contar uma história que quase ninguém tem coragem de falar em público. A história do dia em que um preto velho chorou no meio da gira. Não é metáfora, não é poesia. É o dia em que a entidade desabou na frente de todo mundo. E o mais importante, o que esse choro escancarou sobre o coração do médium, sobre a casa espiritual e sobre gente como você, que vive dizendo, tá tudo bem, com a alma pedindo socorro. Aqui no canal a gente não romantiza espiritualidade. A gente fala de umbanda, de pretos velhos, de Exu, de mediunidade, de trauma, de cura, de recomeço, sem fantasia e sem frescura, mas com muito respeito. No vídeo de hoje, você vai ouvir uma narrativa inteira, contada na voz de um preto velho, seu João de Angola, sobre um médium chamado Rafael, sobre o dia em que a máscara de "eu dou conta de tudo" caiu no terreiro, e sobre a virada que começou ali. Se você ficar até o final, você vai entender. Porque até um preto velho pode chorar sem que isso seja sinal de fraqueza. Como a espiritualidade dá sinais de que você está passando do limite. E por que tentar ser forte o tempo todo pode estar matando você devagar. Então é o seguinte, se você sente que anda carregando peso demais, se você já pensou em sumir, mas continua servindo todo mundo, ou se você dirige ou trabalha numa casa espiritual e desconfia que tem gente quebrada atrás do branco, não sai desse vídeo. Pega um café, uma água, respira fundo e vem comigo até o final dessa história. Porque hoje você vai descobrir o que acontece quando os pretos velhos choram. E porque isso pode ser o começo da sua cura também. Ô meus fios, chega mais perto aqui do braseiro do véio, senta com calma, larga um cadinho esse peso aí dos ombros e vem escutar essa prosa. Hoje, o véio vai contar uma história que nem todo mundo gosta de lembrar, mas que muita gente precisa ouvir. É a história do dia em que foi o preto velho que chorou na gira. E não foi choro de fraqueza não, foi choro de verdade, choro de cavalo cansado, usando as lágrimas do guia para pedir socorro. Eu sou João de Angola, preto velho de um fio chamado Rafael. Moço bom, coração grande, mas coração machucado, engolia tudo, calava tudo, achava que ser forte era nunca pedir ajuda. E é assim que muita alma se perde de si mesmo. Naquela tarde, Rafael estava sentado na beirada da cama, olhando para o uniforme branco dobrado como quem olha para uma montanha. O celular dele não parava de chiar. Notificação de banco, cobrança, mensagem de trabalho, áudio da ex-mulher. Ele fingia que não via, mas o peito via tudo. O aparelho apitou de novo. Ele pegou, respirou fundo, abriu a mensagem. Você faltou de novo na reunião da escola. O Lucas perguntou de você. Eu cansei de inventar desculpa. Se semana que vem você não vier, não precisa vir mais. Quando ele leu aquilo, o coração dele apertou o que eu senti daqui do meu lado. Porque vocês pensam que guia não sente, né, meus fios? Sente sim. Não do jeito que o humano sente, mas sente a vibração, sente o aperto, sente a vontade de sumir que passa pelo pensamento do cavalo da gente. Rafael jogou o celular no colchão, passou as duas mãos no rosto e ficou um tempo só respirando, sem saber se chorava ou se levantava. Eu tô tentando, ele murmurou sem saber para quem dizia. Mas não tava, não. Ele tava só aguentando. Tentar é outra coisa. Tentar é olhar para o próprio buraco e dizer, eu não dou conta sozinho. Ele ainda estava naquele orgulho silencioso de quem quer dar conta de tudo calado. O uniforme branco continuava ali, dobrado, esperando. Ele olhou para ele como quem olha para uma obrigação. Mais uma coisa para dar conta. Trabalho, conta, filho, ex-terreiro. Ele resmungou. Quem cuida de mim, hein? Ah, se ele soubesse quantas mãos de luz estavam em volta dele, esperando só um "me ajuda".
Mas o livre-arbítrio é uma coisa séria. Guia não arromba a porta de coração, só bate de mansinho. Rafael levantou, vestiu a calça branca, a camisa, amarrou o cordão. Demorou mais do que de costume para pegar as guias. Quando pegou, ficou com elas na mão um tempo, como se estivesse pesando. Botou uma, botou outra, ajeitou no pescoço, foi até o espelho. O olhar que ele viu não era de médium firme, era de homem esgotado. Ele tentou sorrir para si mesmo, mas saiu torto. Ô, João de Angola, hoje o senhor vai ter que me segurar, viu? Porque o cavalo aqui já não aguenta mais nada. Eu ouvi claro e respondi do jeito que velho responde. Fiz um silêncio diferente cair dentro dele. Por um segundo, ele quase chorou, mas engoliu o choro como fazia com tudo. Bora, né? Ele disse pegando a mochila. Pelo menos lá no terreiro eu esqueço. Esse é o engano de muita gente. Achar que terreiro é lugar de esquecer. Terreiro é lugar de lembrar. Lembrar de quem é, lembrar do que sente, lembrar do que precisa ser cuidado. Quando ele chegou na casa, a noite já tinha abraçado o céu. O cheiro da defumação já estava no ar, o som dos atabaques sendo testado, o entra e sai de filho de santo se organizando. Diego, o cambono, viu ele entrando e abriu um sorriso largo. Olha lá, ressuscitou, hein? Pensei que tinha virado espírito já. Rafael riu, mas sem brilho. Tô por aí. Teu por aí tá com cara de por um fio, irmão. Diego falou, apertando o ombro dele. Quem tem preto velho não cai. Rafael respondeu automático, quase como bordão. Eu olhei aquilo e pensei, não cai não, mas arrasta a cara no chão se não aprender a pedir colo. Diego ficou olhando um pouco mais, sentindo a energia. Tá dormindo direito? Ele insistiu. Quando dá? E comer? Quando lembro? E viver? Rafael tentou virar em piada. Aí já é luxo, né? Diego riu, mas o riso veio travado. Ele sentiu que tinha alguma coisa ali que não estava bem, mas também não sabia como puxar mais. O humano tem medo de fazer pergunta que pode vir com resposta grande. Mãe Lúcia, a dirigente, vinha vindo do Congá, ajeitando as coisas, passando o olho pela corrente. Quando viu Rafael, parou. Olhou bem. Chegou perto devagar. Oh, boa noite, meu filho. Boa noite, mãe. Ela segurou o braço dele com carinho. Não precisou de muito para sentir a bagunça. Você chegou, mas ainda não chegou, ela disse. O corpo entrou no terreiro, mas a cabeça tá lá fora. Rafael tentou se ajeitar. Tô com uns problemas, mãe, mas tô firme. Não precisa mentir para mim, não, nem para casa, nem para você. Deixa no portão o que não é de agora, e o que for dor que não se larga no portão. A gente olha junto. Ele abaixou o olhar. Eu não quero atrapalhar o trabalho. Atrapalha mais quem finge que tá bem e quebra no meio da gira, meu filho. Ela falou mansinho. Orixá não precisa de super-herói, não. Precisa de gente sincera. Ele engoliu seco. Quase falou, eu não tô dando conta, mas se calou. Tô aqui, mãe. Vou dar o meu melhor. Não quero seu melhor de mentira. Quero sua verdade. Ela respondeu. Depois, com um sorriso, vai se ajeitar. Daqui a pouco a gira começa. Ele saiu, meio cortado por dentro. Ana, médium de caboclo, estava terminando de ajeitar as próprias guias quando viu o amigo passar. Sumido do grupo, viu? Ela disse. Ghosting até nos WhatsApp da casa. Celular tá uma loucura, ele respondeu. Trabalho demais, cabeça demais, coração de menos, ela completou. Ele olhou para ela, meio na defensiva. Tá todo mundo com problema, né? Nem todo mundo tá desmanchando por dentro assim, ela retrucou. Você anda com energia de quem dorme abraçado com a própria preocupação. Ele fez cara de quem não gostou de ouvir a verdade. Mas amigo de jornada não fala só o que agrada. Daqui a pouco o caboclo toma conta de você aí. Ele desconversou, apontando as guias dela. Aí não tem sofrimento que aguente. Caboclo não é anestesia, não. Ela respondeu. Ele é faca que corta o que a gente não quer encarar. O atabaque chamou. A conversa parou ali, na superfície, mas a corrente de pensamento dele continuava num turbilhão. A gira começou com a reza de sempre.
Pai Nosso, oração, ponto cantado pedindo licença, pedindo luz. A corrente se firmou, todo mundo de pé, concentrado. Onde vocês viam banco e gente em silêncio, eu via o campo de cada um, brilhando mais em uns, opaco em outros, rasgado em uns tantos, que sorriam por fora. Rafael tentava acompanhar o coro, mas a mente dele pulava de conta em conta, de problema em problema, de culpa em culpa. Culpa por faltar para o filho, culpa por faltar no serviço, culpa por chegar atrasado, culpa por não dar conta de ser tudo. Quando anunciaram a chegada dos pretos velhos, ele sentiu aquele misto de alívio e medo. Alívio, porque sempre foi no meu colo que ele se sentiu mais em paz. Medo, porque se abrisse a guarda demais, ele ia desabar. Mas, meus filhos, às vezes a gente precisa mesmo é desabar no lugar certo. Chamaram pelos pretos velhos. Os pontos começaram a subir na voz do atabaqueiro, as palmas marcando o ritmo. Um a um, as coroas foram se fazendo. Vinha luz de todo lado. Eu desci mansinho, como sempre gosto, amparando cada pedaço do corpo do meu cavalo. Só que naquele dia, o peso não era o meu, era o dele. Na hora de tomar o corpo, senti as pernas dele falhar, o joelho querer ceder. Normalmente ele me recebia com cadência firme, coluna alinhada. Naquele dia, era como entrar num barraco balançando com o vento. Ainda assim, firmei. O povo da casa, acostumado com a calma do velho, percebeu que tinha alguma coisa diferente. O silêncio ficou mais cheio. Eu puxei o cachimbo entre os dedos, ajeitei o chapéu, passei a mão no joelho como de costume, mas a voz saiu rouca, mais pesada que o normal. Ô, meus fios, boa noite pro cês tudo. A corrente respondeu, mas devagar. Tinha um respeito misturado com susto. Hoje o velho chega mancando, não é das pernas não, meus fios, falei. Hoje o velho chega mancando, é da alma do cavalo, que esqueceu de descansar. Alguns riram, achando que era brincadeira. Outros olharam para o Rafael, ou melhor, para mim, com mais atenção. Mãe Lúcia se aproximou de mim, com o coração atento. Saravá, seu João de Angola. Saravá, minha filha. Respondi segurando a mão dela com o firme que me restava. Ela olhou nos meus olhos, como quem falava comigo e com Rafael ao mesmo tempo. A casa está aqui. O que for para ensinar, ensina. O que for para curar, cura. O que for para chorar, chora. Eu sorri de canto. Hoje, mãe, talvez a casa vá aprender uma coisa que não estava esperando, viu? Os atendimentos começaram. O povo da assistência se aproximando, um a um, trazendo sua dor, sua pergunta, sua necessidade. Veio gente com problema de amor, de dinheiro, de doença. Eu fui atendendo, mas sentia, por baixo de tudo, uma inquietação grande no coração do cavalo. Ele estava em mim, mas a dor dele não se aquietava. E eu não estava ali para fingir que não via. Até que chegou ela, Carla, mulher de olhar apagado, ombro caído, semblante de quem desistiu de chorar faz tempo. Sentou em frente de mim, tentando se segurar. Fala, minha filha, eu disse, pisando o pé no chão para afirmar. Eu tô cansada. Ela soltou, sem rodeio, cansada de ser forte. O olho dela encheu d'água na hora. E quando ela disse aquilo, algo dentro do Rafael tremeu de um jeito que quase rasgou o meu peito junto. Todo mundo acha que eu dou conta de tudo, seu preto velho. Ela continuou. Eu cuido de filho, marido, mãe doente, trabalho, resolvo o problema de todo mundo. E ninguém pergunta como é que eu tô. Eu deito na cama e fico olhando pro teto, pensando se eu sumir se alguém vai notar. Eu não aguento mais ser forte o tempo inteiro. Enquanto ela falava, eu sentia o cavalo por dentro, gritando, sou eu também. Eu segurei as mãos dela com cuidado. A voz veio mais baixa, mas mais cheia. Quem é que cuida daquelas mãos que tanto segura o mundo, hein, minha filha? Perguntei. Quem é que enxuga as lágrimas que você nem deixa cair? Ela desabou de chorar na hora. O choro veio feio, veio soluçando, veio de quem estava segurando há anos. E foi ali, meus filhos, sem pompa, sem aviso, sem ponto forte, que a primeira lágrima escapou dos meus olhos.
Não era Rafael chorando sozinho. Era guia e cavalo misturado. Uma dor atravessando a outra. A casa sentiu. O atabaque continuou tocando, mas mais lento. Alguns filhos de santo olharam sem entender. Preto Velho chorando. Eu respirei fundo. Deixei aquela lágrima correr sem vergonha. Você acha que para ser amada tem que ser forte o tempo todo, né, minha filha? Falei, limpando de leve o rosto dela. Quem ensinou isso para você, ensinou errado. Ela mal conseguia responder. Eu não posso parar, seu Preto Velho. Pode e deve. Minha voz estava mais firme. Se você cai, todo esse mundo que você carrega cai junto. Força de verdade não é aguentar tudo calada. Força de verdade é ter coragem de dizer, eu não tô bem. Quando eu falei essa frase, o peito do Rafael apertou tanto que eu mesmo perdi o ar por um segundo. A lágrima que vinha só do canto do meu olho virou rio. Eu soltei o cachimbo, segurei o peito. Hoje o choro não é de espírito obsediado, não, eu disse, já sem esconder nada. Hoje o choro é do fio que não aprendeu a pedir ajuda. O terreiro inteiro silenciou. Até os pensamentos ficaram quietos. Carla parou de chorar por um momento e ficou me olhando, espantada. Não era só ela sendo atendida. Ela estava vendo algo maior acontecer. Hoje, continuei respirando pesado. Quem precisa de gira é o cavalo. Mãe Lúcia se aproximou com o coração na mão. Seu João. Ô, mãe, respondi. Hoje o trabalho é para dentro da casa. Hoje a caridade começa no banco. Alguns filhos de santo se remexeram, desconfortáveis. Tem gente que gosta de curar o outro, mas tem medo de olhar as próprias feridas. Eu pedi que Carla ficasse ali, sentada mais um pouco. Fiz uma prece por ela. Pedi força, pedi amparo. Mas dentro de mim eu conversava, era com Rafael. Meu filho, você não é menos médium por estar cansado, não é menos homem por chorar. Aprende isso hoje, que o velho tá aqui para segurar, não para te explorar. A gira continuou, mas não estava igual. Cada atendimento virava espelho. Uma mãe falando de culpa por trabalhar demais e ver pouco os filhos. Um homem confessando que pensa em desistir de tudo porque se sente um peso. Um rapaz dizendo que não tem com quem desabafar. A cada história, o coração do cavalo vibrava junto, porque ele carregava um pedacinho de cada uma, até que o corpo dele começou a falhar de vez. A perna tremia, o peito doía, a respiração vinha curta. Eu senti que se eu insistisse em continuar como se nada estivesse acontecendo, eu ia estar traindo o próprio propósito da gira. Aí eu pedi licença. Oh, meus fios! Falei alto, pra casa toda ouvir. Véio vai parar o atendimento um cadinho. Os olhos se voltaram para mim. Mas por que, seu João? Alguém perguntou. Eu dei um leve sorriso, mesmo com o rosto molhado de lágrima. Porque hoje o terreiro precisa aprender uma coisa que muita gente esquece. Caridade não é só para quem entra pela porta. Caridade também é para quem está vestindo branco aqui dentro. Eu chamei Rafael pelo nome, por dentro, sem palavra, e disse, agora é você. Virei para a corrente. Vocês pensam que velho aqui não sente? Sente sim. Sente o peso que vocês traz. Sente a dor que vocês esconde. Mas tem uma dor que nem guia dá conta de segurar sozinho. É a dor que o fio se recusa a olhar. O silêncio pesou. Hoje o cavalo desse velho aqui tá cansado. Toquei o próprio peito. Cansado de tentar ser santo para todo mundo e esquecer que é humano. Cansado de resolver problema de todo mundo e deixar o dele para o fim da fila. Cansado de pedir para Deus cuidar de todos, menos dele. Alguns filhos de santo começaram a chorar sem nem saber por quê. Porque a verdade, meus filhos, quando é dita com amor, ela sabe o caminho de entrar na alma. Mãe Lúcia se aproximou, com os olhos brilhando. O que o senhor precisa, seu João? Ela perguntou. Eu preciso que essa casa veja o Rafael. Eu respondi. Não o cavalo, não o médium, não o que incorpora bonito. Eu quero que vocês vejam um homem, o pai que está com medo de perder o filho, o trabalhador que está quase sendo mandado embora, o filho de Deus que não sabe mais onde é que descansa. A voz falhou um pouco, mas eu continuei. Hoje, quem precisa ser atendido é ele.
Fiz uma prece baixinho, entreguei ele nos braços da luz e fui afrouxando a incorporação. Desci devagar, deixando a consciência do Rafael voltar. Quando ele voltou, estava chorando sem saber onde terminava o choro dele e começava o meu. As pernas fraquejaram. Mãe Lúcia segurou. Diego correu para o lado. Ana já chorava também. Ele tentou se recompor. Desculpa, gente. Ele balbuciou. Eu tô bem, eu tô bem. Não mente mais. Mãe Lúcia cortou firme, mas doce. Aqui não precisa disso. Ela abraçou ele ali mesmo, na frente de todo mundo. Um abraço de mãe de santo, mas também de mãe de alma. Diego encostou a mão no ombro dele. Ana chegou perto e segurou a outra mão. Um a um, os filhos de santo foram se aproximando, formando um círculo. Eu, do meu lado de cá, fiquei olhando aquilo com o olho cheio d'água de novo, porque aquela era a gira de verdade começando. Mãe Lúcia falou com a casa. Meus filhos, aprendam uma coisa. Não existe terreiro forte com médium quebrado por dentro e fingindo que está inteiro. A entidade segura a gira, mas quem segura o médium somos nós. É a casa, é a família espiritual. Ela respirou e apontou para o Rafael, que chorava sem vergonha agora. Vocês estão vendo esse rapaz aqui? Ele não é só cavalo de preto velho, ele é pai, é filho, é trabalhador, é alguém que sente medo, que sente culpa, que erra. Se a gente só aplaude quando ele incorpora bonito e finge que não vê quando ele está caindo, a gente está traindo a palavra irmão de fé. Ana, entre lágrimas, falou. Eu também tô cansada, mãe. Outro levantou a voz. Eu também. Beto, que sempre foi o mais duro, respirou fundo e arriscou. Eu não lembro a última vez que falei que não estava bem. Mãe Lúcia olhou para ele. Pois começa hoje. Rafael, ainda tremendo, conseguiu dizer. Eu não tô bem faz tempo. Tô com medo de perder meu emprego, de perder meu filho, de perder a fé. Eu venho para cá achando que aqui eu tenho que ser forte, que não posso fraquejar, que não posso decepcionar vocês, nem o seu João. Mas eu não dou mais conta. As lágrimas caíam sem freio. Eu me aproximei pelo pensamento e sussurrei no ouvido dele, que agora estava mais quieto para me ouvir. É agora, meu filho. É assim que se começa de novo, falando a verdade. Mãe Lúcia enxugou uma lágrima do rosto dele com as próprias mãos. Você não decepciona seu preto velho quando chora, meu filho. Você liberta ele do papel de herói que você inventou que ele é. Guia não quer cavalo de ferro. Guia quer cavalo sincero. Ela virou para casa. A partir de hoje, antes da gira, nós vamos ter um tempo só nosso, sem assistência, sem pressa, para perguntar um para o outro, como você está de verdade? Porque se a gente não faz caridade entre nós, que caridade é essa que a gente acha que está fazendo com o mundo? A corrente concordou, alguns ainda em soluço, outros em silêncio pensativo. Naquele dia, a gira terminou mais cedo, não por fraqueza, mas por respeito. Respeito à humanidade de cada trabalhador. Nos dias que se seguiram, muita coisa mudou. Rafael, incentivado pela própria mãe de santo, procurou ajuda profissional. Foi atrás de terapia. Começou a conversar mais com Diego, com Ana. Parou de responder. Tô bem, por instinto. Uma noite antes de dormir, ele olhou para o teto e falou. Seu João, o senhor ainda está comigo? Eu quase ri. Eu nunca saí, meu filho. Eu só tô mais feliz agora porque você parou de querer ser guia no meu lugar. Ele suspirou, sentindo a presença. Desculpa por ter achado que o senhor ia me achar fraco. Eu não preciso que você seja forte. Eu preciso que você seja verdadeiro. Respondi dentro do coração dele. Na gira seguinte de Preto Velho, ele veio até mim mais leve, ainda com problemas, ainda com luta, mas mais honesto consigo mesmo. Na hora de descer, eu firmei nele de novo. A corrente estava atenta, e dessa vez eu não estava mancando por dentro. Saravá, meu povo, falei com a alegria mansa de sempre. Hoje o velho está inteiro, porque o cavalo começou a se cuidar. Alguns sorriram, outros choraram outra vez, mas agora era choro de alívio. Eu olhei em volta, deixei o olhar passear por cada rosto e deixei a última lição daquela história. Se um dia você vê um preto velho chorando na gira, não se assuste não. Às vezes,
Não é guia que está chorando. É o cavalo pedindo para ser visto. E às vezes é a própria casa pedindo para aprender que ninguém é de ferro. Nem médium, nem dirigente, nem cambono, nem guia. Abracei o cachimbo, estendi a mão para o braseiro. Força mesmo, meus fios. Não é aguentar tudo. Força mesmo é saber a hora de dizer: eu preciso de ajuda. E é por isso que hoje o velho sentou aqui com você para contar essa história. Para lembrar que lágrima de preto velho não é vergonha, não. É remédio, é espelho, é aviso. Se essa Prosa cutucou alguma coisinha aí dentro. Não corre, não. Olha com carinho. Conversa com seu guia, conversa com sua casa, conversa com alguém de confiança. Porque se até preto velho chora, você também pode. Saravá. Mas se você tá pensando aí que a história termina quando o velho fala bonito na gira e todo mundo chora e aprende, já vou avisando. Não termina não, meus fios. Deus não trabalha em episódio único, não. Deus gosta é de continuidade. Depois daquela noite em que a casa abraçou Rafael, muita coisa parecia igual por fora. A mesma rua de barro na frente do terreiro, o mesmo portão verde rangendo, o mesmo cheiro de vela, o mesmo atabaque enchendo a noite. Mas por dentro, muita coisa começou a mudar devagarinho. Nos dias que se seguiram, Rafael andou com o coração mais mole. Ele, que tanto fingia que estava bem, agora se pegava dizendo: "Eu não tô legal hoje", com certa estranheza na boca. A primeira vez que falou isso pro Diego, até se assustou de ouvir a própria voz admitindo. "Como você tá, mano?" Diego perguntou numa tarde, enquanto eles tomavam um café simples no bar da esquina. Rafael respirou fundo, olhou pro copo, pensou em dizer: "Tô bem." Mas a lembrança daquele abraço no meio da gira veio na mente, junto com o eco da minha voz. Força de verdade é ter coragem de dizer: "Eu não tô bem." Ele engoliu seco. "Tô mal, Diego", falou baixo. "Tô cansado, tô com medo, tô me sentindo um lixo de pai." Diego arregalou o olho, mas não de julgamento. Era espanto de ver o amigo largando a armadura. "Tá", ele respondeu devagar. "Então hoje eu não vou te perguntar se você quer ajuda, não. Eu vou te perguntar como é que eu posso te ajudar." Esse como foi entrando aos poucos, igual água que acha fresta em pedra dura. Rafael começou a procurar terapia, foi atrás de uma psicóloga que uma conhecida da casa indicou. No começo ia com vergonha, achando que aquilo era coisa para quem não tinha fé. Mas na primeira sessão, quando ele sentou e a mulher disse: "Pode falar o que você quiser, eu tô aqui para te ouvir", alguma coisa dentro dele entendeu que aquilo também era cuidado de Deus. Do lado de cá eu olhava e pensava, até que enfim esse fio entendeu que o céu usa jaleco, usa caderno, usa gente estudada também. No terreiro, mãe Lúcia não deixou a promessa dela virar poeira, não. Na gira seguinte, antes de abrir a porta da assistência, ela chamou todos os filhos de santo para mais perto do congá. "Hoje a casa vai fazer um costume novo", ela disse. "A gente vai ter nosso tempo de conversa antes de começar o trabalho. Se tiver alguém que não quiser falar, não fala. Mas ninguém vai sair daqui sem, pelo menos, se perguntar: como eu tô de verdade?" O povo se ajeitou, meio sem jeito. Não tão acostumado a falar de si mesmo antes de cuidar dos outros. Ela começou simples: "Eu posso começar. Hoje eu tô cansada, mas tô feliz. Cansada porque segurando casa, família, trabalho, às vezes eu esqueço que também sou mulher, que também choro, que também erro. Mas tô feliz porque tô vendo que essa corrente tá aprendendo a ser gente, não só médium. Foi abrindo assim, com humildade. Aí foi a vez de quem quisesse. Ana falou que estava se sentindo sobrecarregada, tentando ser a forte para todo mundo em casa e no terreiro. Um menino novo falou do medo de não incorporar direito e decepcionar os guias. Uma senhora contou do luto que vinha escondendo fazia meses. Quando chegou a vez do Beto, aquele mais rígido, a roda ficou em silêncio. Ele era conhecido por não se abrir com ninguém. Ele respirou fundo, coçou a cabeça. "Eu ainda não sei falar bonito, não", começou, "mas
Eu bebo escondido faz tempo, e toda vez que a gira acaba e eu volto para casa, eu encho a cara para aguentar a semana. E eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha de falar que eu ajudo os outros aqui, e me afundo lá fora. Um murmurinho correu pelo grupo, mas ninguém riu, ninguém julgou. Era o barulho do gelo quebrando. Mãe Lúcia não fez cara feia, não se escandalizou. Obrigada por falar, meu filho, ela disse. É assim que a gente começa a cura. Na verdade, nós vamos caminhar junto com você nisso. Não é no grito que a gente muda a vida do outro, é no apoio. Eu olhei aquilo e agradeci a Deus ali mesmo. Axé, Pai. A gira que o Senhor começou naquele choro não parou, não. Naquela mesma noite, o Exu Três Caminhos quis trabalhar um pouco mais com essa história. Na gira de Exu, alguns dias depois, ele chegou daquele jeito dele. Rindo de canto, balançando o corpo, mas com o olho vendo o fundo de tudo. Quando chegou a hora de falar com a corrente, ele acendeu o charuto, puxou o fumo, olhou um por um. Vocês acham que encruzilhada é só na rua, é? Ele disse, com a voz rouca e brincalhona. Tem muita encruzilhada que nasce dentro da cabeça de vocês, seus moços. O povo riu, mas prestou atenção. Teve aqui nessa casa, ele continuou. Um dia que um preto velho chorou e um cavalo desabou. Muita gente achou que aquilo era o problema. Mas aquilo não era problema, não. Aquilo era cruz. Problema era ele estar se debatendo calado faz tempo. E ninguém ver porque estava todo mundo com medo de perguntar: "Cê tá bem mesmo?" Diego, sentado no banco dos trabalhadores, sentiu a flecha ali. Ele lembrou da piadinha que sempre fazia para aliviar, em vez de perguntar de verdade. Mas não se culpou, não. Só entendeu. Encruzilhada é isso. Três Caminhos prosseguiu. É quando você fica entre peço ajuda e continuo fingindo que dou conta. Um lado leva para a vida, o outro para o abismo. Ele riu, mas riso sério. E não é só médium, não. Dirigente também. Cambono também. Quem canta ponto também. Se não aprender a parar no meio da própria encruzilhada e dizer eu tô perdido, não tem entidade que te ache. A casa inteira recebeu aquilo como quem toma um gole d'água depois de andar no sol. Caboclo Aruanã, do lado dele, também quis falar noutra gira, de um jeito diferente. Na gira de Caboclo, pegou Ana com força, mas com amor. Ele chamou a atenção da casa para algo que muitos esqueciam. Vocês querem flecha que acerta tudo lá fora, ele disse, mas foge da flecha que precisa acertar o alvo aqui dentro. E apontou para o peito, firme. Não adianta subir no toco, gritar forte, bater no peito, se aqui dentro tá cheio de medo de ser humano. Coragem mesmo não é subir no mato astral, não. Coragem mesmo é voltar para casa e dizer, eu tô precisando de ajuda, sim. Foi assim, de guia em guia, de gira em gira, que aquele dia do choro foi virando escola. Carla, aquela moça que chegou esgotada, também não sumiu, não. Voltou mais vezes, devagar, sem promessa de virar filha de santo, mas com vontade de se cuidar. Numa dessas visitas, meses depois, ela entrou no terreiro com um brilho diferente no olhar. Ainda cansada, ainda em luta, mas com um fio de esperança. Ela tinha começado a colocar limites na casa dela, a dividir tarefa, a dizer, hoje eu não posso. Numa gira de Preto Velho, quando sentou de novo na minha frente, eu pude ver a diferença. E agora, minha filha, como é que você tá? Perguntei. Ela respirou. Cansada ainda, disse com honestidade. Mas, pela primeira vez, eu sinto que não tô segurando tudo sozinha. Eu aprendi a dizer, não dou conta. E descobrir que o mundo não acaba quando eu digo isso foi libertador. Eu sorri, puxei devagar o cachimbo. O mundo não acaba quando você diz, não dou conta, minha filha. Ele começa. Ela chorou, mas agora o choro vinha com um sorriso no canto da boca. Rafael, vendo aquilo ali de dentro do corpo, sentiu um orgulho diferente. Não orgulho de ser o médium forte, mas de fazer parte de um movimento onde todo mundo estava aprendendo a ser mais verdadeiro.
Com o passar do tempo, aquela casa simples, de chão batido e banco gasto, foi virando um lugar onde a pergunta "como você tá de verdade?" virou quase obrigação sagrada. Tinham dias em que a roda de conversa antes da gira durava mais que muita sessão de passe, e ninguém achava isso perda de tempo, não. Pelo contrário, sabiam que ali o chão estava sendo varrido para a gira acontecer sem tropeço. É claro que nem tudo virou perfeição. Teve dia de gente se irritar, de se sentir exposta, de querer voltar para o velho hábito do "tá tudo bem". Teve quem achasse que aquilo era drama demais, psicologia demais. Mas aí Mãe Lúcia lembrava com paciência: Orixá não tem medo da nossa humanidade. Quem tem medo é nosso orgulho. Enquanto tiver orgulho mandando, a gente não aprendeu nada com o dia em que seu João chorou. E eu, João de Angola, ficava por ali, rodando, olhando, ajeitando. Às vezes firme, às vezes brincando, às vezes puxando a orelha com carinho. Teve uma noite, um tempo depois de tudo isso, em que Rafael entrou no quarto, se sentou na cama, olhou para o uniforme branco e sorriu. Não o sorriso de quem veste uma armadura, mas de quem veste uma roupa para ir para casa. Ele falou comigo em pensamento: "Seu João, hoje eu tô cansado, mas eu tô em paz. Eu sei que não preciso ser perfeito para ir para a gira. Eu só preciso ser honesto." Eu respondi na mesma moeda: "É isso, meu filho. Preto Velho gosta é de cavalo com verdade, não com pose." Naquele dia, quando descemos para a gira, eu senti o corpo dele firme de um jeito diferente. Não era dureza de quem está se aguentando, era firmeza de quem sabe que, se fraquejar, tem braço para segurar. E é isso, meus filhos, que eu queria que você levasse dessa história toda. Não é para ficar pensando só no espetáculo do dia em que o Preto Velho chorou. Aquilo foi só a campainha. O importante foi o que aconteceu depois. A casa que aprendeu a se ouvir, o médium que aprendeu a pedir ajuda, os guias que puderam trabalhar com mais verdade, porque os cavalos pararam de fingir. Talvez, enquanto você escutava essa prosa aqui com o véio, tenha sentido uma coisinha apertar aí dentro. Talvez lembrou de uma lágrima que nunca deixou cair, de uma dor que você esconde até de si mesmo, de um "eu não tô bem" que você engole há anos. Se isso aconteceu, não é por acaso não. É sua alma batendo na porta dizendo: "É comigo essa gira aí." Então, quando essa conversa aqui terminar, eu vou te pedir uma coisa simples. Não corre daquilo que doeu. Senta um cadinho com essa dor, olha para ela sem medo. Conversa com seu guia, com seu santo, com seu Deus. E se for preciso, conversa com gente também. Amigo, terapeuta, alguém que saiba ouvir mais do que falar. Porque guia orienta, mas quem dá o passo é você. Preto Velho chora junto, mas quem decide enxugar as lágrimas e pedir colo é o filho. No fundo, tudo que a gente quer desse lado de cá é ver você menos preocupado em ser forte e mais preocupado em ser inteiro. Se algum dia, lá no seu terreiro, você se deparar com um Preto Velho que deixa escapar uma lágrima, não pense que o mundo acabou, não. Talvez seja só o começo de uma cura grande, daquelas que começam num ponto de gira e continuam pela vida inteira. Agora o velho já falou demais, né? Vou me aquietar um pouquinho, deixar essas palavras assentar no seu peito como café quente que a gente toma devagar. Se precisar, me chama em pensamento que velho não nega prosa. Saravá, meus filhos, que a luz do alto abençoe seu caminho, suas lágrimas, sua coragem de ser verdadeiro. Você sabe, né, meus filhos? História de gente não acaba na hora que a gente fala fim. Isso é coisa de papel. Vida mesmo continua mesmo depois que a frase termina. Então, deixa o velho puxar de novo esse banquinho aqui, acender o cachimbo da lembrança e continuar essa prosa, porque a caminhada de Rafael e dessa casa ainda teve muito chão, muita lágrima e muito sorriso pela frente. Depois daquele tempo em que ele começou a se cuidar, ir na terapia, falar a verdade para casa, parecia que as coisas iam entrar num eixo bonito. E entraram mesmo em muita coisa. Mas ninguém amadurece sem ser testado, meus fios.
Uma árvore só mostra se criou raiz quando o vento resolve soprar forte. Um dos ventos fortes começou num lugar onde Rafael tinha bastante medo de olhar: o trabalho. Ele trabalhava num escritório, num desses lugares cheios de papel, tela de computador e gente com pressa. Aquele ambiente onde todo mundo tem crachá e pouca paciência. Há meses, ele já sentia que estava por um fio. Atrasos, queda de rendimento, preocupação demais na cabeça, atenção de menos nos relatórios. Ao mesmo tempo, tinha medo de perder aquilo, porque era de lá que saía o dinheiro para pagar conta, pensão, ajudar em casa. Numa manhã cinza, ele entrou na sala do chefe já com o coração avisando: vai vir coisa. E veio. Rafael, vou ser direto, o chefe disse, olhando documentos. Você tem sido um funcionário esforçado, mas a empresa precisa de resultados. E os seus caíram muito. Ele tentou argumentar, falar que estava passando por situações difíceis, que estava se reorganizando. Eu entendo, o chefe respondeu, sincero até, mas eu tenho que pensar no conjunto. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra por aqui, mas te libera com acerto justo. Você é novo, vai se recolocar. As palavras bateram nele como pedra na vidraça. Naquela mesma tarde, ele saiu com uma caixa na mão. Aqueles poucos objetos de mesa que as pessoas levam quando são desligadas. O mundo lá fora parecia mais barulhento. As buzinas mais ásperas. Quando ele entrou em casa, sentou no chão da sala. Não tinha força nem para chorar. Só um vazio grande, um silêncio de quem leva um baque. Ele pensou em pegar o celular e mandar mensagem para a mãe Lúcia, mas o orgulho rondou de novo. Já chega de preocupação, ela já tem problema demais na casa. Pensou em falar com Diego, com Ana, e veio aquela voz antiga. Aguenta, não enche o saco dos outros. Só que agora, meus filhos, ele não estava mais sozinho dentro da própria cabeça. Tinha aprendido a ouvir o sussurro da luz no meio do barulho. E nós? Vai esquecer da gente de novo, meu filho? Eu perguntei de dentro do coração dele. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Seu João, eu perdi o emprego. A frase saiu atravessada, misturada com um soluço que ele segurou pela metade. Perdeu um trabalho. Emprego, o C arruma outro. Dignidade, nós não deixa você perder, não, eu respondi. Ele desabou, enfim. E dessa vez não tentou controlar o choro. As lágrimas vieram grossas, caindo no braço, na camisa, no chão. Chorou não só pelo trabalho, chorou pela sensação de fracasso, pela ideia de tô falhando como homem, por tudo que vinha acumulando. Eu deixei ele chorar tudo. Guia não corre para tampar lágrima, não. Às vezes a gente abre mais a torneira para limpar o que estava embolado. Quando o choro abaixou um pouco, ele pegou o celular. Escreveu para Diego. Mano, você pode falar? Eu tô precisando. Foi a primeira vez em muito tempo que ele escreveu tô precisando, sem rodeio. Diego respondeu rápido. Fala, irmão, tô aqui. Quer vir para cá ou eu vou aí? Em pouco tempo, ele estava sentado na casa do amigo, com uma caneca de café na mão e o olhar perdido. Me mandaram embora, mano, ele disse. E eu tô com medo de tudo. De não arrumar outro, de não conseguir pagar nada, de ser visto como vagabundo, de ser um pai ainda mais ausente. Diego ouviu sem interromper. De vez em quando, só fazia um sinal com a cabeça, como quem dizia, tô aqui. E o pior, Rafael continuou, é que a minha cabeça já começa a ir para os extremos. Pensei, vou faltar na gira, não quero que ninguém me veja assim. Olha que loucura. Diego deu um meio sorriso. Loucura seria você não ir. A casa é o lugar onde a gente pode ficar quebrado e ainda assim ser acolhido. Você não está entendendo? Aquele dia, quando seu João chorou, não foi só para ficar bonito na história, foi para esse momento aqui também. Ele respirou fundo. A gente fala lá que Preto Velho cuida da gente, né? Então deixa cuidar. E deixa a gente cuidar também. Porque se você fugir agora, vai reforçar a ideia de que só presta quando tá bem. Rafael olhou para ele, engolindo outra vontade de chorar. Você fala bonito demais para quem vive de fazer piada. Eu faço piada para não pirar, Diego respondeu. Mas eu levo a sério quem eu amo.
Naquela noite, ele foi para a gira. Não se arrumou no piloto automático. Se arrumou consciente do próprio estado. Quando chegou no terreiro, a casa já estava se acostumando com aquela roda de conversa antes do trabalho. Mãe Lúcia olhou para ele de longe e já sentiu que tinha novidade. Na hora da fala, ela começou. Quem quer partilhar hoje, meus filhos? Rafael esperou uns instantes, sentindo o coração bater forte. Depois, levantou a mão. Eu, disse, com a voz um pouco trêmula. Eu fui mandado embora do emprego hoje. A roda silenciou. Eu tô com medo, ele continuou. Medo de não conseguir pagar as coisas, medo de decepcionar meu filho mais uma vez, medo de depender dos outros. Em outra época, eu ia esconder isso de vocês. Ia fingir que estava tudo bem, ia usar a gira como anestesia da minha vida. Mas eu não quero mais viver assim. As lágrimas começaram a descer. Eu tô com vergonha, tô me sentindo um fracasso, mas eu preciso que vocês saibam. E se vocês puderem rezar por mim, eu agradeço. A roda respondeu como casa de verdade responde. Não com sermão, não com frase pronta, mas com presença. Um colocou a mão no ombro dele, outro se aproximou. Mãe Lúcia falou. Obrigada pela sua coragem, meu filho. Você não é seu emprego. Você não é o que o mundo diz que você vale. Você é filho de Deus, trabalhador da casa, e nós vamos caminhar com você. Ela olhou para o grupo. A partir de hoje, quando a gente fizer nossas correntes de oração aqui dentro, Rafael entra na lista com esse pedido de reconstrução. E se alguém estiver passando pela mesma coisa e tiver vergonha de falar, saiba que não está sozinho. Beto, o que tinha assumido a luta com a bebida, levantou a mão. Eu também estou com medo de perder o emprego, ele disse. Não aconteceu ainda, mas eu vivo com essa ameaça na cabeça. E eu bebo mais ainda de ansiedade. Ver você falando me dá vontade de não esperar chegar no fundo do poço para abrir a boca. Ficou tudo à flor da pele ali. E foi com esse campo de verdade que a gira começou. Dessa vez, quando desci em Rafael, eu encontrei outro terreno. Tinha dor, tinha medo, mas também tinha chão preparado. É diferente trabalhar assim. Boa noite, meus filhos, eu disse, sentindo o peso, mas com alegria mansa. Hoje o velho vem com a mão cheia de café para aquecer quem está com o coração gelado de preocupação. A assistência veio como sempre com suas questões. Interessante é que muita gente naquele dia falou de trabalho, de desemprego, de medo de não ter dinheiro. Não foi à toa, não. O céu puxa os iguais para o campo de experiência que está sendo trabalhado. Para cada um, eu dava um tipo de conselho. Para um, coragem de mudar de área. Para outro, paciência de segurar o tempo certo. Mas por baixo de tudo, o fio condutor era o mesmo. Identidade não pode ficar presa em crachá. No fim daquela gira, antes de recolher, eu fiz um pedido especial à casa. Meus fios, hoje o velho vai pedir uma coisa. Queria que cada um aqui, quando chegasse em casa, acendesse uma vela ou uma luz, nem que seja de celular mesmo, e fizesse uma prece rápida dizendo que eu aprenda a me ver além do que eu faço. Porque enquanto você se achar só função, qualquer vento que mude a rotina derruba o seu mundo. O povo acenou com a cabeça. Alguns anotaram no coração. Rafael, daquele lugarzinho que sobra de consciência dentro da incorporação, ouviu tudo e guardou. Nesses caminhos da vida não demorou muito para outro ponto sensível ser mexido. A relação com o filho dele, o Lucas. Eles vinham numa dança difícil fazia tempo. Presença e ausência, promessas quebradas, visitas marcadas e desmarcadas. Um amor grande, mas atravessado por frustração. Um sábado de manhã, depois de uma semana mexida, ele recebeu uma foto do filho, mandada pela ex-companheira. O menino numa apresentação da escola, fantasiado, sorrindo para o lado, sem ele ali na plateia. A mensagem escrita era só. Ele perguntou se você viu a foto. Aquilo cortou ele por dentro. Ele podia só responder, vi sim, tá lindo. Mas lembrou do que vinha aprendendo. Verdade. Respirou e pediu para falar com o menino em chamada de vídeo. Quando o rosto de Lucas apareceu na tela, o coração dele encheu e doeu ao mesmo tempo.
Oi, pai, o menino disse animado. Oi, meu amor, ele respondeu com a voz embargada. Eu vi sua foto, viu? Você estava lindo demais. Você não foi... O menino disse sem acusar, só constatando. Rafael poderia inventar uma desculpa, mas optou pelo caminho mais difícil. Eu não fui, filho, falou devagar. E eu tô errado. Eu me enrolei, deixei as coisas me engolirem, e quem pagou foi você. Você tem todo o direito de ficar chateado comigo. O menino ficou em silêncio alguns segundos, processando. Eu fiquei, confessou, mas a mãe falou que você estava trabalhando. Tava, mas mesmo assim... Ele assumiu. Eu podia ter dado um jeito. Eu tô tentando mudar isso, tá? Eu tô aprendendo a cuidar de mim para poder cuidar melhor de você também. Lucas franziu a testa. Como assim? Ele sorriu triste. É que o pai sempre quis ser forte, resolver tudo, e acabou se complicando mais. Agora eu tô pedindo ajuda quando eu não tô bem. Tô me tratando, conversando com as pessoas, tentando organizar a cabeça, para poder ser um pai melhor, não só um pai que promete. O menino o olhou com aquela sinceridade simples das crianças. Você vai na próxima apresentação? Perguntou. Vou, respondeu sem titubear. E se eu tiver com medo, cansado ou triste, eu vou falar para alguém. Mas eu vou. E se um dia eu não conseguir, eu não vou sumir, eu vou te contar a verdade. Lucas deu um meio sorriso. Tá bom, eu gosto quando você fala a verdade. Ele não sabia, mas naquele momento o filho estava dando a senha. Criança perdoa mais a verdade do que a mentira. Depois dessa conversa, Rafael procurou mãe Lúcia, não como médium, mas como filho. Sentou com ela num dia em que o terreiro estava vazio, só o cheiro das flores murchando no congá. Mãe, começou, eu preciso aprender a ser pai, melhor do que eu tenho sido. Ela ouviu com aquele olhar que acolhe sem passar a mão na cabeça. Nenhum de nós nasce pronto para ser pai ou mãe, ela disse. A gente vai aprendendo no tropeço, mas tem uma coisa, o terreiro pode te ajudar. Se você quiser, a casa pode ser também lugar de reaproximação. Como assim? Festa, confraternização, coisas abertas para a família. Você pode convidar o Lucas, deixar ele ver o pai num lugar onde ele está inteiro, num lugar de fé, de responsabilidade. Não para se exibir, mas para ele conhecer esse lado seu, que também é real. Ele ficou pensativo. Eu tenho medo de expor ele, de colocarem coisa na cabeça dele, seja contra mim, seja contra a religião. Então, a gente faz devagar, ela respondeu. Primeiro, ele vem num dia mais tranquilo. Você explica para ele o que é a casa, quem é o seu guia, e deixa ele sentir. A verdade cuida da gente, meu filho. A ideia ficou girando na cabeça dele. Do lado de cá, eu já fui me acertando com os outros guias, perguntar na espiritualidade como melhor preparar o campo para receber esse menino, que também fazia parte desse enredo. Tudo nesse caminho é combinado, meus filhos. Nada é à toa. Enquanto isso, a casa continuava seu processo de amadurecimento. Teve um episódio forte que mexeu com todo mundo. Um dia em que mãe Lúcia passou mal. Era a gira de Oxum. Ela vinha se sentindo cansada, mas, como muita dirigente faz, insistindo em segurar tudo, sem querer preocupar ninguém. Achava que, por ser líder, tinha que aguentar mais que os outros. No meio dos trabalhos, o corpo dela deu um aviso. Tontura, falta de ar, o coração disparando. Ela tentou disfarçar, mas a espiritualidade não estava interessada em manter aparência. Um dos médiuns incorporados logo percebeu, chamou atenção. A gira precisou ser interrompida. Levaram ela para a sala ao lado, mediram pressão, viram que não estava legal, chamaram atendimento médico, fizeram o que tinha que fazer no físico. Do lado de cá, a gente se mexeu também, fazendo o que era de nossa alçada. Mas tinha uma lição ali. Até quem está à frente da casa precisa de limite. Alguns dias depois, já melhor, ela chamou a corrente para conversar. Aquilo que aconteceu comigo não foi só coisa do corpo, ela disse. Foi também recado. Eu venho exigindo demais de mim mesma, achando que se eu parar, tudo para. Mas eu não sou dona da casa.
Eu sou serva, e quem serve também tem que saber descansar. Ela respirou fundo, olhando para cada um. Eu tenho cobrado que vocês sejam vulneráveis, que falem a verdade. E eu mesma estava escondendo meu cansaço. Peço perdão a vocês por isso. E peço ajuda para equilibrar essa casa, para dividir responsabilidade, para que ninguém aqui carregue mais do que pode. Esse momento foi importante, porque se só os de baixo se assumem humanos e os de cima fingem que não sentem nada, a verdade não fecha o circuito. Foi aí que começou um movimento bonito de partilha de tarefas, de preparação de novos braços para segurar a gira, de treinamento, de estudo, de confiança. Beto, por exemplo, começou a ajudar mais na organização de horários dos trabalhadores, com o compromisso de cuidar também do próprio tratamento com a bebida. Ana passou a atuar mais na firmeza da tronqueira, junto com o Exu Três Caminhos, aprendendo a lidar com os desafios e demandas da casa. Diego se envolveu mais nos acolhimentos. Rafael, entre uma entrevista de emprego e outra, foi se descobrindo útil em outras áreas. Ajudava a organizar campanhas de arrecadação, cartazes, contato com assistência. Ele percebeu que, mesmo sem crachá de empresa, continuava sendo alguém que tinha o que oferecer. Numa dessas tardes em que estava na casa ajudando a limpar o terreiro para uma festa de preto velho que se aproximava, ele lembrou da conversa sobre o filho. Resolveu mandar mensagem para a ex-companheira. Vai ter uma festa da casa onde eu trabalho espiritualmente. Vai ser tranquila, de dia, aberta, com comida, música. Se você se sentir confortável, queria convidar o Lucas para ir. Não é para ele incorporar nem nada. É só para ele ver um lugar importante para mim. Se você não quiser, eu entendo. Mas queria te explicar com calma, sem pressão. Ela demorou a responder. Ele quase se arrependeu de ter mandado. À noite, chegou a mensagem. Eu tenho muitos preconceitos e medos com isso, para ser sincera. Mas eu vejo que você está mudando. Se eu for junto, fico mais tranquila. A gente pode ir os três, eu observo tudo. Se eu não gostar, a gente vai embora. Ele respirou fundo. Claro, os três, no tempo de vocês. Eu, do lado de cá, quase bati palma. Porque quando a família aceita, nem que seja meio desconfiada, entrar no nosso terreiro, o trabalho fica mais amplo. Chegou o dia da festa. A casa estava toda enfeitada, balaio com pipoca, café, bolo, risada, cheiro de comida boa. Não era gira fechada, era dia de celebrar, de cantar, de abraçar. Rafael estava com um nervoso bom no corpo, alegria de ver o filho, medo do julgamento, expectativa de que desse tudo errado e de que desse tudo certo. Quando Lucas chegou, acompanhado da mãe, os olhos curiosos percorreram tudo. É aqui que você trabalha para o seu preto velho? Ele perguntou. É aqui sim, Rafael respondeu com carinho. Hoje ele não vai descer porque não é dia de gira fechada. Mas ele está por perto, vendo tudo. A ex-companheira olhava em volta, reparando na simplicidade do lugar, no respeito das pessoas, nas imagens, nas velas. Dava para ver que ela estava balançada entre o medo do que ouviu por aí e a realidade que via ali. Uma senhora da casa veio cumprimentar, oferecendo um prato com bolo. Sejam bem-vindos, disse com um sorriso. Mãe Lúcia se aproximou também. Abraçou o menino com naturalidade. Esse é o famoso Lucas, é? Perguntou, já sabendo quem era. Seu pai fala muito de você. O menino sorriu envergonhado. Sou eu. Fica à vontade, tá? Ela continuou. Aqui é lugar de respeito. Você não precisa fazer nada que não queira. Só quero que você se sinta seguro. A ex-companheira pareceu relaxar um pouquinho quando ouviu isso. Ela percebeu que ali ninguém queria arrancar nada de ninguém. O clima era de acolhimento, não de imposição. Durante a festa, cantaram pontos de preto velho mais alegres, contaram causos, lembraram histórias. Em alguns momentos, alguém referia rindo. Lembra daquele dia que seu João chorou, gente? E a casa toda reagia, cada um com sua memória. Lucas puxou o pai pelo braço. O que foi, pai? Rafael sorriu. Outro dia eu te conto essa história inteira, mas foi um dia em que eu aprendi que até os guias mostram que a gente pode chorar. Guia chora?
Ele perguntou, intrigado. Às vezes, sim. Não porque são fracos, mas porque eles sentem a gente. O menino ficou com aquilo na cabeça. Numa hora mais tranquila, Rafael levou o filho para perto do congá vazio, sem gente por perto. Tá vendo aquele cantinho ali? Apontou. Tô. É ali que eu fico quando eu venho trabalhar. E é por ali que eu sinto o seu João. Ele é o preto velho que me orienta, que me ensina muita coisa, inclusive a ser um pai melhor para você. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Ele briga com você quando você erra? Perguntou. Rafael deu uma risadinha. Ele puxa minha orelha sim, às vezes, mas brigar por brigar não. Ele fala a verdade, mesmo quando eu não quero ouvir, e ele me abraça quando eu tô mal. O menino pensou mais um pouco. Você acha que ele gosta de mim também? Aquilo pegou Rafael de jeito. Ele sentiu a emoção subindo. Eu não acho, respondeu. Eu tenho certeza. Do meu canto eu me aproximei deles em espírito, envolvendo aquele instante com a mesma luz mansa que eu uso na gira. Ô meu fio pequeno, falei bem baixinho no coração do menino. O velho gosta demais de você sim. Um dia, se for da vontade de Deus, você e eu ainda vamos prosear mais de perto. Por enquanto, fica sabendo que o amor que eu tenho pelo seu pai se estende para você também. Lucas arrepiou o braço, sem entender direito. Pai, ele falou, passando a mão nos pelos do antebraço. Que estranho, eu senti um negócio aqui. Rafael sorriu. Às vezes, quando o coração da gente escuta alguma coisa boa, o corpo avisa. Ele não explicou demais. Não precisava. Semente plantada não precisa de discurso, precisa de tempo. A ex-companheira, observando de longe, viu que não tinha nada de coisa pesada ali. Era só um lugar simples, com gente simples, tentando ser melhor. Na hora de ir embora, ela se aproximou de mãe Lúcia. Eu confesso que vim aqui cheia de medo, ela falou. Mas eu vi respeito, obrigada por cuidar dele, mesmo quando ele não se cuida. Mãe Lúcia sorriu. A gente cuida do que é de Deus. Seu filho é de Deus, seu ex-marido também, e você também. Esse movimento todo transformou não só Rafael, mas a dinâmica daquela família. Do lado de cá, a gente acompanhava tudo com o cuidado de quem vê um vaso rachado sendo colado com paciência. Enquanto isso, Beto avançava na luta dele. Com o apoio da casa, conversa com profissionais, firmeza espiritual, ele começou a encarar o vício não como identidade, mas como sintoma. Teve uma gira, meses depois, em que ele pediu para falar antes do trabalho. A roda se formou. Ele levantou, olhou para todos, puxou o ar. Eu tô há 3 meses sem beber, disse. A casa comemorou. Alguns bateram palma, outros gritaram saravá. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Não dá para dizer tô curado, porque eu sei que a luta é todo dia. Tem hora que a vontade vem forte, que a cabeça tenta me enganar. Mas dessa vez eu não tô lutando escondido. Olhou para Rafael. Se aquele dia o seu João não tivesse chorado, talvez eu ainda tivesse com vergonha de admitir aqui dentro quem eu sou. Eu não teria tido coragem de falar da minha fraqueza. E o vício ia continuar me comendo por dentro. Limpou uma lágrima. Então, mesmo que tenha doído ver o guia daquele jeito, eu agradeço, porque naquele choro estava a minha libertação também. Eu ouvi e pensei, tá vendo, meu filho? Quando um chora com verdade, muita gente é lavada junto. Assim, de transformação em transformação, de conversa em conversa, de gira em gira, a casa foi criando uma cultura diferente. E chegou um dia especial. Aniversário de 1 ano daquela primeira gira em que eu chorei na frente de todo mundo. Mãe Lúcia, que gosta de simbolismo, resolveu fazer algo diferente. Hoje, ela disse no início da gira de Preto Velho, nós vamos dedicar esse trabalho à cura emocional de todos os trabalhadores desta casa e das casas irmãs que se sintam conectadas. 1 ano atrás, seu João desabou aqui, e a gente desabou junto. Hoje nós vamos celebrar o que foi reconstruído. A gira começou mais serena que festiva. Os pontos eram de reflexão, de gratidão. Quando desci em Rafael, não encontrei mais aquele coração desorganizado como antes. Ainda tinha coisas para ajustar? Sempre tem.
mas a bagunça grande já tinha virado casa habitável. Eu caminhei lentamente pelo terreiro, olhando os filhos um por um. 1 ano, meus fios, falei sorrindo. 1 ano que esse velho deixou as lágrimas correr aqui. Diego brincou. Foi a enchente mais bonita que eu já vi. O povo riu. Eu continuei. Vocês lembram do susto que foi? Teve gente que pensou, guia tá fraco. Teve outros que pensou, acabou a gira, acabou a casa. E hoje vocês estão vendo que não acabou não. Foi ali que começou de verdade. Apontando para o chão, continuei. Foi naquele dia que essa terra aqui deixou de ser só lugar de dar passe para os outros. E virou lugar de curar o povo da casa também. Chamei Rafael mais para perto. Vem cá, meu filho. Ele se aproximou, cabeça baixa, emoção na garganta. 1 ano atrás, você estava se escondendo até de você mesmo. Estava com vergonha de pedir ajuda, achando que tinha que ser super-herói. Hoje, eu vejo um homem que não tem medo de dizer, eu tô mal, e ao mesmo tempo não se define pela própria dor. Coloquei a mão sobre o peito dele. Você caiu, meu filho, mas caiu na mão certa. Isso não é vergonha, é bênção. A casa se emocionou. Depois chamei Beto. Vem cá também, velho de idade pouca. Ele riu, meio envergonhado. 1 ano atrás, você bebia escondido. Hoje, você luta à luz do dia. Ainda tropeça? Ainda tem vontade? Tem. Mas agora, quando cai, cai acompanhado. E cair acompanhado dói menos e levanta mais rápido. Chamei Ana. E você, minha filha, antes queria ser flecha só pro problema dos outros. Hoje, aprendeu a ser flecha para dentro também, cortando as próprias ilusão. Fui passando por vários, lembrando pequenas e grandes transformações. Depois de falar com eles, me voltei para a assistência. Eu sei que tem muita gente aí que acha bonito a história do dia em que o preto velho chorou. Mas o velho quer que você entenda uma coisa. Aquilo não é história para emocionar, não. É chamado. Fiz uma pausa. Chamado para você olhar para suas próprias lágrimas. Você que é médium, você que é consulente, você que está de fora, mas sente tudo por dentro. Respirei fundo. Chorar não é fracasso. Fracasso é viver uma vida inteira sem nunca ter coragem de admitir o que sente. É morrer segurando máscara. O ponto cantado começou baixinho no fundo, falando de café, de conselho, de colo de preto velho. Eu deixei o canto me embalar um cadinho, depois concluí. Então, se algum dia seu coração apertar, lembre dessa história e, em vez de fugir, sente um cadinho, conversa com seu guia, com sua casa, com quem pode te ouvir. Não espere a alma pedir socorro gritando. Escute quando ela ainda está sussurrando. Olhei para Rafael, que estava ali, firme, mas com o olho brilhando. Esse moço aqui é prova de que Deus não joga filho fora porque ele quebra. Deus recolhe, remenda, fortalece e usa o remendo como testemunho. Puxei o cachimbo, dei a última baforada de ensinamento daquela gira. E se um dia... Comecei repetindo a frase que um dia já tinha dito. O seu preto velho chorar. Não limpa a lágrima dele com vergonha, não. Abrace essas lágrimas como aviso, como espelho, como cura. Sorri, porque às vezes não é o guia que está chorando. É você, pedindo para finalmente ser visto. Depois disso, o tempo foi seguindo seu curso. Rafael arrumou outro trabalho, em outro lugar, com outra postura. Não era emprego perfeito, isso não existe, mas ele já não depositava a própria identidade ali. A relação com o filho seguiu entre acertos e erros, mas agora com diálogo. Lucas começou, de vez em quando, a perguntar espontaneamente: "E o seu João, pai, tá bem?" E ele respondia: "Tá sim, e cuida da gente." Beto continuou na luta, às vezes caindo, às vezes levantando, mas sem voltar para o esconderijo. Ana assumiu mais tarefas na casa, sem deixar de cuidar de si. Diego virou referência de escuta para os novos. Mãe Lúcia seguiu como dirigente, mas agora menos mártir e mais humana, sabendo pedir ajuda, delegar, se recolher quando o corpo pedia. E eu continuei sendo João de Angola, velho de chapéu gasto,
Olhar manso, palavra firme, gargalhada pronta quando o clima permite. Mas com uma certeza ainda maior. Vale a pena quando um filho entende que a espiritualidade não é palco de perfeição. É oficina de alma, lugar de aprendizado, de queda, de recomeço. E é por isso, meus filhos, que o velho resolveu se demorar um pouco mais nessa prosa com você. Para deixar claro, bem claro, que nenhuma lágrima verdadeira é desperdiçada no chão de um terreiro, nem no travesseiro da sua cama. Toda vez que um filho chora com honestidade, pedindo luz, do lado de cá tem sempre um guia recolhendo essas águas, levando para o alto, transformando em força. Então, quando essa história se apagar da sua tela, não deixe ela se apagar do seu coração, não. Se um dia você entrar na gira com vontade de desabar, lembre do Rafael. Se um dia você sentir vergonha de pedir ajuda, lembre do Beto. Se um dia você tiver medo de trazer seu filho para conhecer quem você é de verdade, lembre do Lucas. Se um dia você achar que por ser dirigente, pai, mãe, líder, não pode fraquejar, lembre da mãe Lúcia. E, acima de tudo, lembra do dia em que um preto velho chorou no meio do terreiro e, em vez de acabar com a fé da casa, inaugurou um caminho novo de verdade. Agora, sim, o velho vai se aquietar um cadinho. Vou deixar você com seu pensamento, com sua fé, com sua coragem. Se a emoção subir, não engole, não. Deixa ela ensinar. Quando precisar de prosa de novo, me chama nas esquinas do pensamento, que eu apareço com meu cachimbo, meu cafezinho e essa mania de acreditar que, enquanto tiver vida, sempre tem recomeço. Saravá, meus fios, que Deus abençoe o choro, o riso, a estrada, o terreiro e o seu coração. Se você chegou até aqui, é porque essa história não foi só um vídeo para você. Em algum momento, alguma fala, algum choro, algum gesto desse roteiro encostou em algo que já estava aí dentro. Talvez no seu cansaço, talvez na sua culpa, talvez naquele medo de admitir, eu não estou bem. Então agora você tem duas opções bem claras. 1. Fechar esse vídeo e fingir que nada disso é com você. Voltar pro automático, pro tá tudo bem, pro eu aguento. 2. Ou assumir que se doeu é porque era para você. E usar isso como ponto de virada. Se esse roteiro falou com você, não guarda só para si não. Tem 3 coisas que eu quero te pedir agora, e cada uma delas tem um porquê. Primeiro, se inscreve no canal, porque se um vídeo desse tipo te encontrou hoje, é porque você precisa continuar nessa conversa. Aqui a gente vai aprofundar cada vez mais. Mediunidade, saúde emocional, bastidores de terreiro, limites, verdade. Você não precisa andar sozinho. Segundo, deixa o like agora. Não é ego, é algoritmo. Quando você curte, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo que fala de espiritualidade sem máscara, sem perfeição, sem fantasia barata, merece chegar em mais gente que está no limite e nem sabe por onde começar a pedir ajuda. Terceiro, e esse é o mais importante, comenta aqui embaixo com uma frase simples. Eu não preciso ser forte sozinho. Escreve isso por você, como compromisso, como declaração. E se quiser abrir mais, conta qual foi a parte desse vídeo que mais te impactou. O choro do preto velho, a coragem do médium, a mudança da casa, a relação com o filho, ou algo da sua própria história que veio à tona. E faz mais uma coisa. Se na sua cabeça agora apareceu o rosto de alguém que vive carregando o mundo nas costas, que é a pessoa forte da família, do terreiro, do trabalho, mas que você sabe que está no limite, manda esse vídeo para essa pessoa. Você não precisa dar sermão, não precisa dizer nada. Só manda e escreve. Assiste até o final. Se tocar, a gente conversa. Lembra do que esse roteiro inteiro está te mostrando. Espiritualidade não é palco para gente perfeita. É oficina para gente real. Guia não quer médium de ferro, quer filho verdadeiro. Se em algum momento da sua vida um preto velho chorar na sua frente, ou se a vontade de chorar bater forte em você dentro de um terreiro, não vê isso como fracasso, vê como um chamado.
Um chamado para você finalmente parar de tentar aguentar o mundo sozinho e começar a construir uma vida onde pedir ajuda faz parte do caminho. Se cuida, se respeita. E se essa história conversou com a sua alma, não esquece. Se inscreve, deixa o like, comenta "Eu não preciso ser forte sozinho, e compartilha esse vídeo com quem está precisando ouvir isso urgentemente. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima gira, na próxima conversa que vai cutucar o que precisa ser curado aí dentro. Saravá, axé e até já.